Então vamos lá, vamos resolver mais uma questão de biologia do Enem. Dessa vez, uma questão sobre ecologia, especificamente falando sobre teia alimentar. Então, sem enrolação, bora resolver essa questão. Vamos lá? Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Vamos marcar o que é teia alimentar. Teia alimentar. Pessoal, teia alimentar nada mais é do que o conjunto de cadeias alimentares. Tudo bem? Olha aqui, ó. O conceito de cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Tudo bem? Vamos continuar lendo. O menor nível trófico, vamos marcar. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de... E está aqui as alternativas. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ou quinta ordem. Qual é a resposta? Então, vamos fazer a revisão. E aqui está falando de nível trófico. O que é nível trófico? Nível trófico é a posição em que o organismo ocupa na cadeia alimentar. Tudo bem? Trófico significa alimento. Então, é o nível alimentar. Beleza? É a posição em que cada organismo ocupa na cadeia alimentar. O primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico e quarto nível trófico. Tudo bem? E assim sucessivamente. Beleza? Do primeiro até infinitamente. Belezinha? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Sucessivamente. Tá bom? Então, nada mais é do que a posição em que cada organismo ocupa na cadeia alimentar. Isso aqui é uma cadeia alimentar. Por quê? Porque é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. A setinha, ela aponta para quem come, tudo bem? Tá vendo? A setinha aponta sempre para quem está comendo, beleza? O primeiro nível trófico é os produtores, tudo bem? Os produtores ocupam o primeiro nível trófico, ok? A cadeia alimentar sempre começa pelos produtores. Quem são os produtores? Os produtores são as plantas e as algas, ou seja, pessoal, são seres que fazem fotossíntese, belezinha? Agora, quem é o consumidor primário? O consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. O consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário é aquele que se alimenta do consumidor secundário. E assim sucessivamente. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos um exemplo de cadeia alimentar. Olha aqui, ó. A planta são os produtores. P de produtores, tá? P de produtores. O gafanhoto é aquele que se alimenta diretamente do produtor, não é? Então, o gafanhoto é o consumidor primário, tudo bem? Agora, o sapo se alimenta do gafanhoto, não é verdade? Então, o sapo, ele é o consumidor secundário. A ave se alimenta do sapo, certo? Então, a ave é o consumidor terciário, tudo bem? Se tivesse outro organismo aqui, ó, seria o consumidor quaternário, tudo bem? E uma setinha, né, apontando para esse consumidor quaternário. Belezinha? Então, ó, os produtores sempre ocupam o primeiro nível trófico, a primeira posição da cadeia alimentar. Depois vem o consumidor primário, ocupando o segundo nível trófico. O consumidor secundário ocupando o terceiro nível trófico, o consumidor terciário ocupando o quarto nível trófico. Tudo bem? Nível trófico é a posição, beleza? Então,
Bora ler novamente o comando da questão, né? O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de. Então, nós temos aqui uma teia alimentar, um conjunto de cadeias alimentares. Vamos formar as cadeias alimentares aqui, ó. Algas, depois insetos, vamos lá, ó. Primeira cadeia alimentar. Algas, setinha. Algas, depois insetos. Depois de insetos vem peixes, setinha. Depois dos peixes vem aves. Aves. Tudo bem? Algas, depois vem os insetos, depois vem os peixes, depois as aves. Isso aqui é uma cadeia alimentar. Vamos formar outra, ó. Algas, que serve de alimento. Olha aqui, ó. Para os copépodes. Vamos lá. Copépodes. Aqui o Czinho. Os copépodes servem de alimento para os peixes. E os peixes vão servir de alimento para quem? Para as aves. Já formei essa cadeia alimentar aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui. Agora temos essa aqui, ó. Algas, insetos, copépodes, peixes e aves. Vamos lá. Algas, que serve de alimento para os insetos. Vamos lá. Os insetos servem de alimento para os copépodes. Tá vendo a setinha? Copépodes. Os copépodes servem de alimento para os peixes. E os peixes servem de alimento para as aves. Tem mais uma cadeia alimentar? Vamos lá. Olha aqui, ó. Algas servindo de alimento para os moluscos servindo de alimento para os peixes, e os peixes servindo de alimento para as aves. Então vamos lá, ó. Algas servindo de alimento para os moluscos. Os moluscos servindo de alimento para os peixes. E os peixes servindo de alimento para as aves. Tudo bem? Vamos colocar a última cadeia alimentar aqui em cima, tá bom? Olha aqui, ó. Algas servindo de alimento para os moluscos, tá bom? E os moluscos servindo de alimento para quem, ó? Para as aves. Gente, conseguimos formar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cadeias alimentares. E a reunião dessas cadeias alimentares forma a seguinte teia alimentar. Tudo bem? Então, a gente tem que procurar aqui o menor nível trófico, ou seja, a menor posição ocupada pelas aves, ok? Nessa primeira cadeia alimentar aqui, as aves, elas ocupam qual nível trófico? Olha aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Então, bora marcar. As aves ocupam o terceiro nível trófico. Vou colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Os produtores ocupam o primeiro nível trófico, os moluscos o segundo nível trófico e as aves o terceiro nível trófico. Tudo bem? Nessa cadeia alimentar aqui. Nessa segunda cadeia alimentar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto nível trófico. A gente tem que procurar o menor nível trófico. Tudo bem? Até agora, essa primeira aqui que está ganhando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico também.
Vamos sempre devagarzinho, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico. Primeiro, segundo, terceiro e quarto nível trófico. Então, o menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de. Sabemos que nessa primeira cadeia alimentar aqui, as aves ocupam o menor nível trófico. Tudo bem? Aqui, ó, o terceiro nível trófico. Tranquilo? Então, as aves, elas são consumidores de qual ordem? Olha aqui, ó, produtores, consumidores de primeira ordem, que são os moluscos, e depois tem os consumidores de segunda ordem, que são as aves. Tudo bem? Então, as aves ocupam o terceiro nível trófico, além de serem consumidores de segunda ordem. Tudo bem? É a mesma coisa, tá bom? Consumidor de segunda ordem, consumidor de primeira ordem, tudo bem? É apenas sinônimo. Então, a resposta é consumidor de segunda ordem. Gabarito, letra B. Ah, Isaac, eu vi esses fungos e bactérias. O que seria fungos e bactérias? Fungos e bactérias, eles são decompositores, tudo bem? Eles decompõem a matéria orgânica morta, não é verdade? Olha aqui, ó. A setinha está apontando para os fungos e bactérias. Olha aqui, ó. Todos os organismos, ó, todos os organismos, tá vendo? As setinhas estão apontando para os fungos e bactérias. Isso quer dizer que eles vão degradar a matéria orgânica deles, tudo bem, quando eles morrerem e tudo mais, e vão liberar nutrientes para o ambiente. Né? A gente diz que os decompositores, eles reciclam a matéria orgânica, tudo bem? Mas sempre, pessoal, sempre, vocês começam a cadeia alimentar com os produtores, tudo bem? E vai acompanhando a setinha, tá bom? A setinha aponta para quem come. Então, pessoal, para revisar, o que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos, né? Em que um serve de alimento para o outro. Tudo bem? E temos a teia alimentar, que é o conjunto de cadeias alimentares. Tudo bem? Então, uma cadeia alimentar ela é formada por produtores, consumidores e decompositores. Tudo bem? Os decompositores estão presentes, tá bom? Mas na hora de resolver o exercício, você começa sempre pelos produtores e vai fazendo a setinha, tudo bem? A setinha, ela aponta para quem come, beleza? Então, quem se alimenta dos produtores são os consumidores primários. Quem se alimenta dos consumidores primários são os consumidores secundários. Quem se alimenta dos consumidores secundários são os consumidores terciários. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Então, até o próximo vídeo.